Pessoal, relembrem o que o Beto falou no vídeo de ontem. A gente vive, infelizmente, numa sociedade de cultura do medo, né? Nos tempos de hoje, talvez mais ainda, se você for parar para pensar, né? A gente vive em tempos de crise e uma boa parte de nós, ao invés de se expandir e perceber as boas oportunidades que a gente tem nesse cenário, o que a gente faz é se encolher. Toda vez que a gente se encolhe, a gente perde a possibilidade de enxergar as coisas que estão mais próximas da gente. Já viu a palavra impossível? Dentro da palavra impossível está possível, né? Se você realizar a palavra impossível, dentro dela está o possível. É para esse lugar que você tem que olhar. Eu escolhi habitar o mundo das possibilidades. O problema é que a gente vive processos educacionais que censuram, que tolhem, que de certa forma nos jogam para um lugar de mesmice, de zona de conforto, né? E a gente acaba nessa zona de conforto se sentindo muito tranquilo dentro desse lugar, muito confortável, e a gente não dá o passo que a gente tem que dar. Aproveitem o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu gostei de fazer a entrevista com ele. Quando foi esse primeiro momento que você deu o primeiro grito, falando, quando você foi para a escola, como você comentou, você teve que pedir autorização para alguém, você teve que passar por um fluxo. Como é que foi esse processo de dar o grito de liberdade, eu quero um pouco mais? Eu tinha um outro, né, colega junto comigo nesse momento, e a gente ficou junto durante um pequeno período, né, 2 anos mais ou menos, depois eu fiquei só, e hoje é isso aqui. Hoje ele está até de volta. Mas esse primeiro momento, qual era? Assim, se você olhar o ambiente de segurança pública, que é um ambiente árido, difícil, ensimesmado, onde muitas pessoas dizem ou imaginam que entendem e dão pitaco nesse sentido, o que estava na minha cabeça? Naquele momento, quando eu começo, era um momento muito conturbado, porque simplesmente não existia nada do que existe hoje. Era um pouco pior. Porque hoje a gente fala de UPP, né? A polícia está nos jornais o tempo todo. Hoje tem polícia de proximidade, polícia comunitária. Você encontra teóricos falando muito sobre o que a gente vem fazendo antes desses teóricos começarem a teorizar isso. O que existia era um ambiente repressivo, acabou. Era operação policial, era o tiro, o confronto, a repressão, era isso. Como é que eu ia chegar numa escola para dizer, olha, eu sou policial e tenho um trabalho? Eu não podia fazer isso, eu tinha que ter um outro caminho. O que eu fiz? Eu fui na escola onde eu estudei. Que é uma saída criativa, né? Lá eu não era o policial, lá eu era o Beto. Eu era o Beto, filho da dona Alda e do seu Nonato, um menino que eles viram crescer, que saiu de lá e que se tornou policial. E aí eu chego nessa escola, que era a minha escola, a escola onde eu me eduquei, onde valores foram ratificados na minha personalidade. E aí eu falei, olha, oi, né? Aí, Beto, tudo bem, não sei o que. Eu falei, olha, eu sou policial, vocês sabem, não sei o que. Eles já sabiam, né? Porque eles ficam acompanhando os alunos. E eu criei um programa, né? Junto com um amigo, não sei o que, aquela história. E eu queria poder apresentar aqui. E ele falou, a porta tá aberta. Isso era a porta. O mais legal é que você já pensava muito grande, mas você começou pequeno. Não, mas você começou. O barato, sabe o que é, Bia? Assim, que as pessoas... O sonho ele pode ser imenso, ele deve ser imenso. Mas nessa lógica do processo é um passo de cada vez, né? Você precisa dar um passo de cada vez. E você precisa saber também... Acho que o ser humano ele perdeu um pouco essa capacidade. Assim, eu costumo dizer o seguinte, tem muitos de nós que não têm problema de visão, até veem, mas não enxergam nada. Tem gente que até ouve, mas não escuta. Tem gente que é até capaz de tocar, mas não sente no final do dia, entendeu? E a gente precisa observar o cenário no qual a gente está inserido, né? E uma coisa do sonho, e a gente precisa sonhar e precisa instigar o sonho, para os mais pragmáticos, cartesianos, chama de objetivo, né? Mas na ótica do sonho, sou mais romântico, prefiro a lógica do sonho. Se você sonha e não realiza, e tem uma opção de gente que sonha pra caramba e não realiza nada, aí isso é fracasso. Aí isso a gente pode chamar de fracasso. Quando a gente sonha e realiza, aí isso a gente pode falar de sucesso. E aí não tem jeito. Os chineses dizem pra gente, né, a sabedoria oriental ensina pra gente que é o seguinte, numa caminhada de 100 quilômetros, o primeiro passo. É isso que você tem que fazer. E no meio desse primeiro passo, desse caminho para você dar o primeiro passo, vai ter buraco, vai ter subida, vai ter descida. O empreendedorismo é uma coisa muito solitária. Você enxerga coisas que ninguém enxerga, portanto você está muito só. Até você conseguir, não é provar, é de certa forma tirar a venda das pessoas, né? Porque as pessoas, a gente nasce enxergando, a gente nasce vendo as coisas. E o pior cego é aquele que vê, né? O pior surdo é aquele que ouve, a verdade é essa. Então você tem um trabalho, além de fazer o que você precisa fazer nesse processo, de começar pequeno e fazendo,
você precisa também ter o processo de tirar a venda, né, para que outras pessoas repercutam. Hoje é muito fácil, muitos empreendedores podem falar isso, assim, quando tem as suas placas penduradas, ou quando tem o sucesso, ou o reconhecimento, né, do trabalho que você sonhou um dia desenvolver. É muito fácil isso hoje, mas tem um processo todo que tem choro, que tem gratidão no meio do caminho, que tem muita generosidade no meio do caminho. Estou dizendo de pessoas para com você. Pessoas que às vezes não enxergam o que você enxerga, mas estão do teu lado. Que é uma loucura isso também, né? Que é mais maluco, porque se você enxerga, você vai. E aquelas pessoas que estão do teu lado, que não enxergam, mas que se colocam à disposição de abraçar o sonho junto com você. O que traz pra gente, que leva a gente para um outro tema, que é o tema da enorme responsabilidade que a gente assume. Porque no nosso país, como é que funciona? Você tem pessoas que se voluntariam, por exemplo, que está dentro da ótica do empreendedorismo, da criatividade, da inovação. Pessoas que começam a não enxergando muito o que você está fazendo, mas começam a se colocar à disposição. Quando você vai para a Europa, você tem pessoas que... Na Europa, a palavra voluntariado, ela tem a ver com cidadania. Eu só sou um cidadão de verdade também se eu fizer pelo coletivo. Na América Latina, no Brasil obviamente não é diferente, a gente vai voluntário para ficar bem com a sua própria consciência. Para você poder dormir melhor, uma boa parte das pessoas fazem isso. E aí quando surge uma outra possibilidade, ele abandona aquilo ali. E isso é um problema que a gente precisa enfrentar. Só voltando na tua pergunta, né, para não perder esse fio de meada, né, assim, o começar pequeno é importante, mas o sonho tem que estar sempre lá na frente. E não necessariamente você vai enxergar tudo. Eu não enxergava que eu ia estar aqui agora. Não enxergava. Eu não enxergava que depois de 12 anos de carreira eu ia ter ido a 30 países. Eu não enxergava isso. Eu não enxergava que eu ia montar uma empresa, que ia trabalhar com outras lógicas. Eu não enxergava nada disso. Mas eu tinha sempre a perspectiva do olhar lá na frente. Eu estava sempre enxergando para frente. Não sei se você sabe, mas é bacana falar sobre isso. O nosso processo de desenvolvimento, a espécie humana, ele é um processo... Nós não tínhamos o olho da forma como a gente tem. A gente tinha o olho assim. Isso é um processo de desenvolvimento da espécie humana. E só quem tem o olho assim para frente são os caçadores. Né? Assim, as águias têm. Né, os felinos têm, é assim que funciona. A gente não tem olho assim, a gente tem um olho assim, então a gente tem que estar olhando para lá. Me lembro da gente estar treinando junto, né, eu falava da atenção do foco e da atenção desfocada. O empreendedor precisa ter os dois. É como se fosse a possibilidade de você... Eu preciso ser assim, eu olho no telescópio e olho no microscópio. Eu preciso ser assim. Eu preciso ter a capacidade de me deixar aqui sentado nesse sofá, me teletransportar para cima do morro e enxergar tudo o que está acontecendo ao meu redor. A partir disso eu desço e tomo as decisões que preciso tomar. Né? Na lógica da atenção focada, o foco serve para quê? Eu foco, ó, eu não consigo enxergar mais nada que está do meu lado, não é isso? Então é foco. Foco naquilo que eu preciso fazer, mas isso é para objetivos muito curtos. A atenção desfocada é quando eu preciso fazer uma visão mais ampla de médio e longo prazo para olhar o todo. Foco, amplio. Foco, amplio e vou dando os passos que eu preciso dar, né? É um processo contínuo. Imagine o que tem na parte 3. É só se ligar para amanhã.